e abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Eu vou ler alguns versículos sortidos, né? Alternados. Vamos começar pelo versículo 21, Isaías capítulo 40. Vamos começar lendo o versículo 21, que diz assim: Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E o versículo 28. Aliás, o versículo 27. Por que dizeis, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ou despercebida ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos céus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Podem sentar os irmãos e irmãs. Na sexta-feira passada, no culto de oração aqui com as mulheres, eu cheguei a ler parte desse texto, mas esse texto está no meu coração já tem mais ou menos umas 3 semanas, quando eu estava meditando nele e pensando que numa oportunidade eu pudesse compartilhar com os irmãos essa palavra. Salmo 40, melhor, Isaías 40 começa com uma palavra de consolação. No versículo 1, o texto começa dizendo assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Bom, o Senhor diz: consolai o meu povo. Isso quem diz, como está escrito no versículo 1, é o próprio Deus. Consolai o meu povo, dando a entender de que Deus tem, obviamente, um cuidado com o seu povo, né? Um cuidado com a humanidade. Ele não ignora o fato de que a humanidade, os homens, né, são carentes dele, né? Ele não ignora o fato de que nós precisamos dele. Não ignora isso. E na sexta-feira, eu lendo esse texto, eu falei que o homem, como está escrito aí no versículo 6 e 7, o homem é erva. E o texto diz que seca-se a erva. O homem são como as flores do campo, mas essas flores do campo elas caem. E fica muito evidente no texto que o homem, então, ele, por mais que ele tente parecer ser alguma coisa, ele na verdade é somente erva que seca e flores do campo que, embora haja uma beleza, mas elas caem. Mas o Senhor começa
o texto de Isaías 40 dizendo: consolai, consolai o meu povo, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, já que a sua malícia é acabado. Então era como se o Senhor estivesse dizendo: é erva, é folha do campo, mas consolai, no sentido de que mesmo sendo erva, no sentido de que mesmo sendo flores do campo que caem, esse Deus, o texto que nós lemos e que nós vamos continuar lendo, ele evidencia que esse Deus é um Deus que se importa com esse povo. Ele se importa e não desconsidera, não deixa de levar em conta a fragilidade humana. O texto que nós lemos no versículo 21, aliás, nos versículos anteriores a gente consegue entender melhor, porque o Senhor começa depois de evidenciar, depois de mostrar quão frágil é o homem, quão necessitado é o homem, ele começa a mostrar a sua grandeza, ele começa a mostrar quem ele verdadeiramente é. Porque o homem é pequeno, porque o homem é fraco, porque o homem nada é, mas ele é alto, né? Ele é grande, ele é poderoso. E o versículo 21, ele faz uma pergunta: você não sabe? Você não ouviu? Ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Esse Deus que se preocupa com o homem, que leva assim em consideração a fragilidade, a necessidade do homem, esse Deus, ele está assentado sobre o círculo da terra, ele estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. E quando nós lemos esse texto, esse versículo, por exemplo, a gente consegue entender um Deus que está assentado sobre o círculo da terra. Então a gente consegue vê-lo, enxergá-lo como um Deus grande, como um Deus que está acima de tudo e de todos. Esse Deus é o Deus que, conforme nós já lemos, ele se importa com o homem, no sentido de entender a fragilidade humana e de oferecer a este homem a alternativa de oferecer a este homem, vamos dizer assim, refúgio, né? A capacidade de esse homem entender que ele sim é frágil, mas existe um Deus que é forte, que está ao seu favor. Ele está assentado sobre o círculo da terra. E aí o verso 25 diz: a quem me fareis semelhante para que ele seja semelhante, diz o Senhor. Ou seja, a quem, o Senhor dizendo, a quem eu me farei semelhante? Quem há que possa ser semelhante a ele? A quem me farei semelhante? Diz o Santo: levantai os vossos olhos. E aí eu falei aqui na sexta-feira que nós, pequenos como somos, carentes e necessitados de Deus como somos, tais como uma criança que sempre que busca do seu pai, sempre que há necessidade, sempre que há fome, sempre que há sede, sempre que sente alguma dor, sempre que tem a necessidade de algo, se dirige ao seu pai, à sua mãe, como sendo ele ou ela aquele que é capaz de finalmente sanar a sua necessidade. E eu disse que
essa criança, ao olhar para o pai, ele levanta o seu olhar, porque obviamente ele vê o seu pai e a sua mãe como alguém grande, como alguém que é superior a ele, que é muito mais capaz do que ele, do que essa criança. E é assim que o Senhor nos orienta a olhar para ele: levantai os vossos olhos. Assim como uma criança que ao necessitar do seu pai e da sua mãe, levanta o seu olhar para lhe pedir pão, para lhe pedir água, para lhe pedir aconchego, para lhe pedir refúgio nos seus braços, assim mesmo o Senhor ordena: levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Levantai ao alto os vossos olhos para aquele que criou todas as coisas, para aquele que pode todas as coisas, para aquele para quem não há nada de impossível, aquele que faz sair, o verso 26 diz: aquele que faz sair o exército de estrela, uma por uma, e chama elas, todas elas, cada uma delas pelo seu nome. E ele faz isso por causa da sua grandeza, por causa da grandeza das suas forças e da força do seu poder, nenhuma delas faltará. E voltando ao versículo que nós lemos, o versículo 27, o Senhor faz uma pergunta, e essa pergunta eu acho que cabe aqui nessa noite para cada um de nós. Por que dizes, ó Jacó? E por que te reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, por que reclamas? Por que dizes, o Senhor não se importa comigo? Porque o meu caminho está encoberto ao Senhor. Por que dizer que Ele não se importa conosco? Por que dizeis isto? Ele pergunta no verso 27. Por que dizeis, ó Jacó? E por que te reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto. O Senhor não vê, o Senhor não percebe, o Senhor não está se importando com o meu caminho, com a minha vida. Por que dizes isto? Diz o Senhor. E por que diz também: a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Por que dizes isto? Esse Deus que entende que nós somos frágeis, esse Deus que entende que nós somos pequenos, esse Deus que entende que nós somos necessitados, esse Deus que entende que nós somos erva que seca, e que entende que nós somos flores do campo, que embora belas, mas caem. Esse Deus pergunta para mim e para você: por que dizes, por que reclama? O meu caminho está encoberto e a minha causa está despercebida ao meu Deus. Por que dizes isso? E aí ele fica claro no texto que não diga isto não. Porque muito embora você seja erva, muito embora você seja flores do campo que caem, muito embora você é frágil, é necessitado, é carente, muito embora todas estas coisas, o teu Deus é aquele que está assentado sobre o círculo da terra, é aquele que, conforme o verso 12, ele mede com as conchas das suas mãos as águas, é aquele que toma a medida dos céus aos palmos, é aquele que recolhe numa medida o pó da terra, é aquele que pesa os montes, todos os montes, em balanças. Em outras palavras, tu és pequeno, tu és frágil, tu és carente, tu és necessitado. Mas esse Deus grande
esse Deus poderoso, porque ele diz: a quem me farei semelhante, no versículo 18, a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Esse Deus que pode tudo, ele pergunta: por que dizes, o meu caminho está encoberto, o Senhor não está vendo, o Senhor ignora a minha necessidade, o Senhor não se importa com a minha causa, pois a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Por que dizes isto, diz o Senhor? Aí ele volta a perguntar no versículo 28: não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Eu e você somos erva que seca, somos flores como flores do campo que caem. Mas Ele, você não ouviu? Você não sabe que Ele é o Senhor, é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra? Você não sabe que Ele não se cansa e não se fatiga? Você não sabe? Alguém pode pensar assim, a mente humana pode pensar: como é que pode Deus atender a todo mundo simultaneamente? Deus está presente simultaneamente, atendendo a todos simultaneamente. Não sabes? Não ouvistes que Ele não se cansa e nem se fatiga? Eu e você, como diz o texto no versículo 6 e 7, somos erva, somos como flores do campo, que seca e que caem. Mas Ele não. Ele pode todas as coisas, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. É por isso que o texto de Isaías 40 começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. A nossa vida é frágil. O homem, por mais poderoso que seja, por mais capaz que ele seja, ele não passa de erva que cai e de flores do campo de erva que seca e flores do campo que cai. Nós, diante da grandeza de Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Mas Ele se importa, Ele está com seu olhar voltado para esse povo frágil, para esse povo que nós vamos ler aqui, esse povo que espera no Senhor. Então, não sabes? Não ouvistes? Eu sei que a preocupação muitas vezes bate a nossa porta. Eu sei que às vezes nós vivemos uma vida de preocupações e de lutas e de tribulações e de tristezas. Eu sei que nós muitas vezes vivemos momentos em que parece que Deus não está nem aí para nós. Afinal de contas, Ele é um Deus grande e não vai talvez se importar com alguém que é tão pequeno, com alguém que é tão somente considerado como erva, como flores do campo. Mas o texto diz: por que você diz isto? Por que você reclama, dizendo: o Senhor, meu caminho está encoberto ao Senhor e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Por quê? Você não sabe? Você não ouviu?
esse Deus, Ele é o Deus eterno, o Criador dos fins da terra, que não se cansa, que não se fatiga, e não há quem enquadrinhe o seu entendimento. A nossa fragilidade humana, ela é incapaz, ela não é capaz de entender, de esquadrinhar o entendimento de Deus. A gente até pode acreditar ou achar que a nossa causa passa despercebido do Senhor. A gente pode até achar ou entender ou acreditar que Ele não está nem aí para nós. A gente pode até pensar assim, mas é assim porque nós não conseguimos esquadrinhar o seu entendimento. Deus está com sua mão estendida. Aliás, o próprio Isaías, no capítulo 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Esse Deus grande, esse Deus poderoso, como diz no verso 28, né? O Senhor eterno, Criador dos céus, da terra. Esse Deus, Ele se preocupa com cada ser humano, com cada um de nós. E Ele compartilha da sua força para o homem, para nós, né? Porque Ele diz no verso 29, dá força ao cansado. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. E entendendo que nós somos carentes e necessitados da sua bondade, da sua misericórdia, Ele dá força ao cansado. E na sexta-feira, quando eu preguei aqui, eu disse que na nossa vida como um todo, a gente às vezes, e eu falei, frisei muito bem, que a ideia não é que a gente pensa em parar. Às vezes a gente pensa em parar. Não é pensar em parar. É que às vezes falta força para avançar. É que às vezes faltam forças para prosseguir, para se manter de pé. Não é que alguém pense em parar ou pense em desistir, não é isso. É que às vezes faltam forças. Mas o texto bíblico diz que esse Deus, Ele dá força ao cansado. É por isso que quando nos faltam forças para prosseguir, para continuar, Ele, que é grande, que é poderoso, que está assentado sobre o ciclo da terra, que consegue ajuntar na palma das suas mãos, na concha das suas mãos, todas as águas, né? A água do planeta Terra. Ele mesmo compartilha do seu poder, compartilha da sua força para com esses fracos, para com esses que são considerados como ervas que secam, para esses que são considerados como folhas do campo, com toda a sua beleza, mas que murcham, que caem. Ele se importa com aqueles que não têm mais força e compartilha do seu poder com os tais. O texto diz: Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Aquele que, embora almeje prosseguir, mas as suas forças vão se esvaindo. Aquele que, embora não deseja permanecer parado, mas deseja avançar, mas de si mesmo ele não consegue avançar.
É por isso que Deus nos sustenta. É o que está escrito, inclusive, aí mesmo em Isaías, no capítulo 41, e o versículo 13. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Quando cansado estiver, quando não houver mais forças para prosseguir, mas enquanto houver em mim e em você o desejo de avançar, muito embora não tenhamos forças para isto, o Senhor se apresenta, o Senhor grande e poderoso se apresenta dizendo: não temas, eu te ajudarei. Ele não nos deixa morrer no deserto, Ele não nos deixa morrer, Ele não nos deixa parar no meio do caminho. Ele se propõe a nos levar até o fim. É por isso que o texto começa dizendo: consolai, consolai o meu povo. O texto então começa a evidenciar que mesmo tendo pouca força, mesmo tendo a incapacidade que é inerente ao ser humano, esse Deus que se apresenta no texto de Isaías 40 como um Deus grande, como um Deus que pode todas as coisas, ele se propõe a nos ajudar, a nos fortalecer quando necessário for, e nos fazer avançar, porque Ele dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Não somos nós, mas é a mão poderosa do Senhor que nos sustenta, que nos faz avançar. O versículo 31 diz assim: olhe, até os jovens, porque o jovem é sinônimo de força, de vigor, o jovem é sinônimo, sabe, de garra. Eu que já fui jovem, já não sou mais, e sei que não tenho mais o mesmo vigor do jovem. É óbvio que não tenho. O jovem é sinônimo de alguém, sabe, lutador, de alguém que não cansa. Parece que a gente fica espantado com o vigor do jovem. A gente, puxa vida, não cansa. Mas o Senhor usa o vigor do jovem para mostrar que até eles se cansam, que até os jovens se fatigam, até os jovens, com todo o seu vigor, com toda a sua capacidade de prosseguir, de avançar, até os jovens, eles se fatigam, tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, nesse Deus grande, nesse Deus que pode tudo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Percebam que frágeis, carentes, necessitados, mas acima de tudo isto, é preciso esperar no Senhor. Acima de tudo isto, é preciso que haja em mim e em você o desejo, pelo menos o desejo de prosseguir. E é como nós dizemos nas nossas orações: Senhor, eu quero avançar, eu não quero parar, mas eu não tenho forças. Então essas pessoas são pessoas que esperam no Senhor, diferente daquelas
que não têm forças, mas que também não querem prosseguir, preferem parar, preferem desistir. Não tenho forças, mas eu paro por aqui. Essas são diferentes daquelas que não têm forças, que admitem que não são capazes de avançar por si só, mas têm sim o desejo de avançar. É a diferença de um para o outro. Esses tais são aqueles que esperam no Senhor. A eles o Senhor dá força, a eles o Senhor multiplica o poder, a eles o Senhor renova as forças, e agora eles subirão com asas como águias. Esses correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é aquele que faz todas estas coisas por aqueles que são frágeis, mas que esperam no Senhor, mas que esperam nele, mas que estão sempre dependentes da sua misericórdia. Não confiam na sua capacidade, não confiam no seu poder, mas depende única e exclusivamente dele. Quem é o homem? O homem, o texto diz no versículo 6 que todos os homens são como ervas, ou como erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, seu vigor, a sua capacidade, a sua capacidade seca, se acaba, e caem as flores. Mas diz o verso 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece de pé. A palavra de Deus que se propõe a ajudar, que dá força ao cansado, que se propõe a nos ajudar a prosseguir, a sua palavra permanece para sempre. O homem cai, o homem não tem força de si mesmo, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Então é importante de que nessa noite eu e você nos coloquemos a nossa vida, confiemos a nossa vida nas mãos deste Deus grande, deste Deus que pode todas as coisas. Eu e você não podemos nada. O máximo que a gente pode fazer foi, como eu disse aqui na sexta-feira, como uma criança dar alguns passos falsos, né? Alguns passos cambaleando, alguns passos ainda meio frágeis. O máximo que a gente pode fazer é andar alguns passos. Mas Ele, ao nos tomar pelas suas mãos, Ele nos leva longe, Ele nos faz avançar para que a gente chegue ao final da jornada. Por si só, a gente não vai longe. Por nós mesmos, a gente dá alguns passos, apenas alguns passos, mas Ele nos leva longe. Ele nos toma, como diz Isaías 41:13, te tomo pela minha mão, na tua mão direita, e te digo, calma, eu te ajudo a chegar no seu destino. É assim, Thierry. Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos leva ao nosso destino final. Ele não nos deixa morrer no deserto, Ele não nos deixa caído em meio às tribulações, em meio às lutas.
Não é para a gente pensar ou dizer, como diz aqui, o Senhor, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ele não está nem aí se importando com isso. Não é para a gente dizer, a minha causa passa despercebido diante de Deus. Não é para a gente dizer isso, porque Ele se propõe a nos tomar pela sua mão direita e nos levar ao nosso destino final. Quantos podem glorificar a Deus, né? Pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua, embora a sua grandeza, pela sua capacidade de olhar para homens frágeis como somos e se importar por eles. Amém? Deus nos abençoe nessa noite, que a palavra do Senhor permaneça firmada no nosso coração e, como diz o texto lá de Apocalipse, capítulo 3, muito embora tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então o Senhor espera que a gente, mesmo tendo pouca força, a gente espere nele, a gente se coloque na dependência total dele e possamos dizer: Senhor, de mim mesmo eu não posso, de mim mesmo eu não consigo, mas eu espero no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique em nossos corações ao longo aí desta semana. E enfim, eu, como sempre gosto de dizer, eu sugiro aos irmãos que voltem no capítulo 40 de Isaías e leia esse texto com um olhar mais ou menos tal como eu nessa noite apresentei. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira estaremos aqui no culto de doutrina. Nós vamos estar trazendo aqui uma palavra. Hoje pela manhã, na escola dominical, a gente teve uma escola bem assim, abençoada, e me veio no coração o desejo de falar sobre um tema muito importante, e eu quero convidar a igreja para estar aqui na quarta-feira. Aliás, o grupo de mulheres vai estar... essa quarta? Essa quarta o grupo de mulheres vai estar participando de um trabalho, e aí eu conto com os jovens, todos os jovens, aqui em nome de Jesus. E alguma mulher que por acaso não for, né? Amém? Ou talvez eu deixe para falar sobre esse tema quando tiver a igreja completa. Acho que é melhor, né? Porque aí as demais é melhor. Então a gente vai estar aqui, mas esse tema que Deus colocou no meu coração, a gente vai falar quando tivermos todos juntos em nome de Jesus. Sexta-feira, culto de oração. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. Se coloque de pé, vamos assim... Eu quero convidar o pastor Aldo. O pastor Aldo vai estar nessa noite nos despedindo com oração. Aliás, ele iniciou o trabalho, né, orando, e vai também finalizar em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando pela... Me parece que a Fabiane, não sei, é Mônica que sabe, né? A senhora que aceitou a fé no domingo passado, parece que ela viajou. Foi embora, né? Mudou de cidade, né? Mas a gente vai orar por ela, né? Para que o Senhor possa, lá ela possa procurar uma igreja e congregar. Vamos orar, pastor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar agradecendo o Senhor por esse culto nesta noite de adoração.